Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar fazendo o livro Boa Nova. Esse livro é de Chico Xavier e ele está escrevendo, ou seja, Humberto de Campos está escrevendo através dele dessa feita, e ele traz aqui então aquilo que ele chama de folclore do céu, de partes do folclore do céu. Ele diz que tem muitas histórias, mas ele ia trazer 30 episódios desse folclore do céu, onde a gente encontra então narrativas do próprio Jesus Cristo. E Humberto de Campos começou contando desde ali, de antes dele estar vindo para essa passagem aqui entre nós, aqui na Terra, e como é que foi ali, como é que ficou ali o ambiente antes dele chegar. Também ali no momento em que ele era criança, ele conta algumas passagens, uma passagem ali com João Batista, sob o olhar das mães deles, Maria e Isabel, e depois ele foi contando até desde o tempo que ele foi em busca dos discípulos, e depois as primeiras, a gente está aqui então vendo as primeiras interações dele com a população, e também sempre ali o que ele vai conversando com os discípulos, como foi esse 19º episódio, que foi Comunhão com Deus, em que ele então traz aqui algumas elucidações a João. João foi perguntar a ele por que é que ele tinha descoberto de um amigo dele que se instruía com os essênios, de que a gente devia estar recebendo Deus no nosso santuário mais íntimo. E aí Jesus Cristo disse a ele que todas as dúvidas que o assaltavam se verificavam pelo motivo de ele não ter compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Mas ele explicou tudo isso, fez uma analogia, uma comparação com a natureza, e João, eu disse até que no vídeo anterior que Jesus Cristo viu que ele não estava preparado, porém João mostrou humildade e disse a Jesus Cristo que ele não tinha entendido. Perguntou para ele se ele podia, em um momento oportuno, está mostrando a ele de uma forma mais clara. Ele disse assim: vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. E aí, Jesus Cristo, entendendo que ele realmente não tinha entendido, mas considerando também, e mesmo que ele não... porque se ele tivesse dito que tinha entendido, muitas vezes a gente não entende e simplesmente diz que entendeu, ou porque a gente não está muito interessado, ou por causa do nosso ego, a gente não quer admitir que a gente não teve capacidade para entender, aí a gente diz que entendeu. Então isso aqui é uma grande qualidade, a pessoa admitir que não entendeu, especialmente diante de quem? Ele saberia se ele tivesse mentido, tivesse dito que tinha entendido sem entender. Então Jesus Cristo sempre disse: eu te prometo. E aí eles foram, no dia seguinte, eles foram para Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado por Jesus Cristo. Na excursão a pé, eles se deram, então, eles estavam ali numa paisagem super árida, as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, e ali então eles encontraram um lavrador que estava ali cavando um grande poço à beira do caminho, e ele estava ali mostrando que ele estava dando tudo dele. Bagas de suor lhe desciam pela fronte, mas os braços fortes continuavam no trabalho. E aí Jesus Cristo perguntou: amigo, o que fazes? Ele disse: busco a água que nos falta, porque a natureza estava mostrando ali não chovia. E aí ele aproveitou esse momento para mostrar a João aquilo que ele não tinha entendido. Ele disse: esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Ou seja, ele entendeu que cabia a ele fazer a parte dele, que como a gente é co-criador, como diz o professor Hélio Couto, nós entrando em fase com todo, a gente co-cria, acredito que até a chuva,
Acredito, se a gente estiver realmente em fase, vibrando na mesma sintonia que Deus, a gente cocria a chuva. Eu vi um livro de Franz Bardon. Franz Bardon é um livro dele sobre magia. Ele fala como ele fazia chover. Eu acredito que é porque, piamente, que é porque ele estava na vibração. Ele deixava Deus atuar através dele. Então, eu acredito, mas enquanto a gente ainda não entrou em fase completamente, a gente tem que ter certeza que ali no nosso íntimo está o manancial. Então, nesse caso, o moço trazendo para a natureza, não tinha chuva, mas ele tinha certeza que tinha no subsolo, tinha água. E é por isso que ele empregou o esforço dele, ele fez o que cabia a ele fazer. Então, foi esse então o 19º episódio. Agora a gente vai para o 20º, que é Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino não longe da vila principesca, onde vivia à conta de prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tornara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Era jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não lhe encontravam eco no íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Aqui então, ele trazendo o que é que aconteceu com Maria de Magdala, ela que era ali então uma trabalhadora ali do sexo, eu acredito. Ela devia ser ali, como a gente já ouviu falar, pelo que está escrito aqui, ela então era jovem e formosa e emancipara-se dos preconceitos férreos da raça dele. Então ela escravizara a beleza dela aos caprichos da mulher, os mais ardentes admiradores. Mas o espírito dela tinha fome de amor. E aí quando ela encontrou Jesus Cristo, ela entendeu. Talvez ela estivesse se alimentando desse amor carnal, desse amor em forma na forma da matéria aqui, mas ela não entendia que o espírito dela buscava esse amor. E foi quando ela chegou, então, quando ela sorveu das palavras de Jesus Cristo, que ela entendeu que era isso que ela estava buscando. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungira publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Ou seja, exemplo daquele episódio já aí anterior, onde vem aquela adúltera que também as pessoas levaram ali porque gostariam de lapidá-la, lapidá-la é isso, de apedrejá-la então. Então era isso que dizia os doutores da lei, era assim que eles interpretavam as leis mosaicas, a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Então quem saísse fora daquela linha que eles diziam, os mesmos sepulcros caiados, como chamou Jesus Cristo a eles, que não tinha ninguém que viesse
para estar exigindo que eles fossem dilapidados, mas quem não seguisse da forma que eles diziam que tinha que seguir, então teria que pagar, então ali olho por olho, dente por dente. Então era isso também que as pessoas diziam, que como ela era uma mulher perdida, ela também merecia essa lapidação. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava sua sede de amor? Então ela mostra aqui que apesar dela estar vivendo aquela vida completamente, a gente pode dizer, mundana, voltada totalmente para os prazeres da carne, ela então, o espírito dela estava bem alerta, estava bem acordado, entendendo que aquilo não era o verdadeiro amor. Eu me lembro até daquela parábola do Sutratma, que eu ouvi na internet, eu ouvi primeiro pela professora Lúcia Helena, que conta a história daquele colarzinho de contas, que a continha ali, aquela pérolazinha, ela ficava só olhando para ela mesma, se achando a mais bonita, observando os outros, apontando o dedo, buscando o defeito no outro, talvez nas outras pérolas, até que ela começou a sentir que isso não estava preenchendo ela. Aí ela se voltou para dentro dela, e aí ela viu que dentro dela passava um fio, e esse fio era a essência dela. E aí quando ela se voltou para contar para as outras, que aí ela já não se interessava mais em ficar julgando, em ficar só se achando a mais bonita, em ficar só olhando o exterior e se alimentando também só dos prazeres exteriores, acredito, trazendo para cá, para essa situação com Maria de Magdala. E então, quando ela foi falar com as outras, foi ver as outras também, ela notou que o mesmo fio que passava dentro dela, passava dentro das outras. Ou seja, que a essência divina que está em um está em outro, que a essência divina é o fio de condutor de amor, de condutor de vida, de toda a humanidade, de tudo que é vivo. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala perpetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, contudo, suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ali, então, ela se desnudando, figurativamente falando, na frente de Jesus Cristo, porque ela sabia que com ele ela podia encontrar o caminho, era aquele guarda ali na via que pode dizer, olha, eu tô indo ali para esse lugar aqui que está errado, eu sinto isso, eu gostaria de encontrar o caminho certo, aquele que vai mostrar a direção certa. Então por isso ela se abriu completamente, ela baixou toda a guarda e disse, confessou, ela sabia, ela era uma filha do pecado, que todos a condenavam, porém ela estava com sede do verdadeiro amor, e ela sabia que o endereço do manancial era ele que tinha. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento e respondeu bondoso.
Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Olha, gente, que frase incrível para aquelas pessoas que ainda seguem dogmas que dizem que um dia Deus vai separar bonzinho e maus e ruins e vai uns para o inferno, outros para o céu. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? A caminhada é para todos, está todo mundo em rumo à evolução e basta entender dessa forma e entender que até todas as Marias de Magdala, todos os Hitler, todos os quem fez, são todos, ninguém está condenado ao pecado eterno, ninguém está condenado ao inferno. Como disse Siddhartha Gautama, o Buda, de acordo com o que eu ouvi a professora Lucilena dizendo, ele disse que ele só transporia as portas do céu, ele seria o último a entrar, depois que entrasse, que ele visse a nuca do último homem entrando. E não, eu já disse em outro vídeo, eu sei, é repetitivo, mas isso me fala tão alto assim que eu sinto vontade de dizer novamente que ele não disse, tirando os ditadores, tirando o Hitler, tirando Stalin, tirando o capitão do mato da época dos escravos, tirando como diz o professor Hélio Couto, tirando o chefe do campo de concentração, tirando as Marias de Magdala, as prostitutas, não. Ele disse até que o último homem. Por quê? Porque Deus não condena ninguém ao pecado eterno. Onde então o amor de nosso Pai? Continuou Jesus Cristo. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Gente, que exemplo lindo! Como a gente, quantas vezes, até me vem assim, sabe quando a gente passa assim uma construção que começou, uma casa mesmo em ruína, tá ali caída aos pedaços e a natureza tá plantando flor ali, então as ruínas são as criaturas humanas e as flores são a esperança em Deus. Deus então ali plantando flor no meio daquela ruína para fazer aquilo ficar bonito de novo. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. A criatura humana que vem para essa passagem nessa realidade dual, nessa realidade do relativo, onde há luz e sombra, onde há amor e ódio, acaba às vezes por se identificar tanto, achar que ela está separada de Deus, quando o ego cobra ali a centelha divina, a essência divina nela, aí ela acha que está separada de Deus e acha que realmente pode viver dessa forma, acaba metendo um pouco os pés pelas mãos e se flertando muito com a sombra, se afasta, vai mesmo ali para longe, para a sombra mesmo, mas nunca Deus desiste dela, nunca. E aí então, nesse caso, o amor cobre a multidão dos pecados, porque Deus é puro amor, Deus é amor. Então, por mais que haja pecado nessa experiência temporariamente humana que Ele está fazendo através de cada um de nós, o amor sempre cobre. Como diz o professor Hélio Couto, fazendo uma outra analogia, ele diz que quanto mais a gente dá, que Deus ele é um pouco, sabe, ele não deixa ninguém passá-lo. Se você dá alguma coisa, ele dá em dobro, a contabilidade com ele é sempre desse jeito. Então, o amor cobre a multidão dos pecados, também falando então de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações.
Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Ou seja, aqueles sepulcros caiados, como Jesus Cristo se referiu aí no passado, em uma outra passagem, aqueles aparentemente virtuosos, aqueles que ali no íntimo são uma coisa e do lado de fora são outra, então a desprezavam sem piedade. E os levianos se aproveitavam mesmo. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede do amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. E Jesus Cristo não podia ser enganado, ele estava ali lendo o coração dela. Ele sabia que se ela estivesse ali com segundas intenções, ela realmente não estivesse em busca do amor, não estivesse ali para querendo que ele mostrasse a ela o caminho do reino de Deus, com certeza ele saberia. Então ele diz, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Então, ele explicando que o mundo viciou todas as fontes de redenção. E aí, na senda desse vício, então, a virtude tem de marchar em uma porta muito estreita. Geralmente um homem deseja ser bom como os outros ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. A virtude no mundo foi transformada na porta larga, fácil de entrada, conveniência própria, até porque a virtude talvez fosse uma porta mais estreita, né? A gente tem que estar ali se adaptando, a gente tem que estar fazendo a nossa reforma íntima para ter a virtude, para passar ali. Mas se a gente transforma ela numa porta larga de conveniências, ou seja, aquilo que é mais conveniente para a gente, aquilo que a gente faz de conta que é, talvez seja isso, voltando novamente como ele fala, os sepulcros caiados, aquele que diz apedreja o outro, mas ele ali quando ele se olha no espelho, ele sabe, então é a minha forma de entender. Aos que amam, aos que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Aí ele mostrando então as conveniências, aqueles que amam aquilo que vai trazer alguma coisa de volta para ele, já aquele que o amor sincero, então o que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. E olha, gente, mais do que nunca a pessoa que eu conheci assim, que pena que não cheguei a conhecer fisicamente, mas que estive lá na casinha simples, humilde dele, no quarto onde ele dormia, no banheiro que ele usava, que agora virou museu, mas o filho dele gentilmente nos deixou entrar. Chico Xavier está aqui o exemplo disso. O que verdadeiramente ama conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Ele dava o salário dele, ele vivia ali na mais pura humildade ali, e ele sempre dizia que ele era feliz. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente: só o ardor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Aqui está escrito ardor, mas eu acredito que ele estava falando de amor, eu acredito que é amor. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou:
Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Eu não entendo exatamente isso, porque eu entendo que não há punição e não há castigo, que o Deus de amor só fica triste, Jesus Cristo também só fica triste quando vê que a gente está sofrendo. Porém, aqui, eu acredito que isso vem um pouco de antes, isso entra aquela parte da gente, quando a gente vai fazer o nosso balanço. O que foi que a gente plantou? A gente veio para essa escola, como o próprio Jesus Cristo disse aí em um dos episódios passados, aqui é uma escola, ele chamou de escola hospital, e eu disse também que era prisão. Escola, hospital, em que a gente vem porque a gente precisa se tratar, a gente precisa se curar e a gente precisa aprender. Então eu acredito que aí sim a gente vem para a gente tá entendendo que a gente não veio se banhar em água de rosas, como disse Chico Xavier mesmo. Que aqui, como Jesus Cristo disse, haveria choro e ranger de dente. Quer queira a gente, quer não queira a gente entender. É a forma como eu entendo, eu acredito. Quer eu queira, quer eu não queira, vai ser assim. Então esse sacrifício seria isso, tá entendendo isso, tá entendendo que por todo qualquer sofrimento que eu tenha criado para mim, fui eu que criei. Então passar esse sofrimento louvando a Deus e agradecendo a Ele por estar me ajudando. Porque o professor Hélio Couto disse que a coisa da lei da causa e efeito é aquela coisa de se chegar na casa de uma pessoa, ter um vaso chinês ali super, super caro, a gente quebra, a gente fala, me perdoa, por favor. Ele fala, sim, claro, eu te perdoo, a nossa amizade não vai acabar, mas o valor é esse, passa o cheque. E aí ele explica e fala, passa o cheque. E aí o professor explica que, mas que não é assim, desse jeito, passa o cheque, não, eu não tenho, eu não ganho o que vale esse vale, ou então a pessoa vai, então eu vou te mandar prender porque você não vai me pagar. Não, Deus ajuda a pagar. Deus ajuda a pagar, mas há que se pagar. Mas toda a ajuda do mundo nos é dada para quando a gente está colhendo aquilo que a gente já plantou. É dessa forma que eu entendo. Um guerreiro coberto de louros ergue os gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Ele trazendo mais uma forma assim ilustrativa. Um guerreiro então coberto de louros, aquela coroa, né, de louros, porque ele ganhou, então ele ergue os gritos de vitória sobre os cadáveres, porém apenas aqueles que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Então aqui ele trazendo o exemplo então do amor maternal para esse campo de batalha aqui que ele estava falando, né? Esse campo enflorescido se cobre de lama e sangue muitas vezes. E aí me vem uma outra história que eu ouvi sobre Chico Xavier, que ele quando foi visitar uma vez uma prisão, uma pessoa perguntou para ele, aí tem muitos obsessores? Diz que ele falou assim, não, eu estou vendo aqui muitas mães. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou,
Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Nossa, que lindo consolo, não é? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra lhe honrara o espírito, convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior e a observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e, já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? É aqui então Simão Pedro mostrando ali, fazendo aqui, sendo o exemplo de como é que o mundo havia, julgando. Simão Pedro, que até esse momento eu acredito que não tinha então alcançado aquela iluminação que ele mostra depois ali no livro de Paulo Estevão, quando ele já está ali então, depois da passagem de Jesus Cristo, sendo o cabeça ali dos seguidores dele, dos cristãos, fazendo tudo então por todos, de forma sem julgar. Até aqui ele ainda tinha aquela parte do homem, do ser humano ali dentro dele, que o fez depois até negar ao próprio Jesus Cristo, né? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: Certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Aqui eu me lembro ali do livro do Napoleão Hill, que eu acabei de fazer a série aqui durante a semana, Mais Esperto que o Diabo, que ele fala que é a fé inabalável em nós mesmos que faz com que a gente encontre então essa conexão com Deus. E aqui Jesus Cristo dizendo que para ter essa fé há que se ter, acima de tudo, fidelidade a Deus. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. E eu acredito que esse sacrificar é sacrificar o ego, é sacrificar aquilo que quer só pra gente, é sacrificar aquilo que nos faz puxar a brasa toda para nossa sardinha, e se precisar a gente puxa a sardinha do outro também, é para nós e para os nossos, e o outro que se dane. Eu acredito que seja isso, é esse sacrifício, é isso que a gente deve sacrificar, essa nossa individualidade, esse nosso achar que nós estamos separados, não entender que nós somos a pérola ali no colar e que é o mesmo fio que passa dentro de todas. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita.
Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto a Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os 2 últimos companheiros a partirem em definitiva para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos desejos dela. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Então aqui eu acredito que parte ela colhendo aquilo que ela tinha plantado, tá certo? E parte aquilo que ainda havia no coração deles, no íntimo deles também ainda alguma parte daquele humano que aponta o dedo, daquele humano que julga, não é? Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, então, e aqui também dá para entender que se eles tivessem deixado ela ir, seria mais fácil. É como aquele que não quer pecar, aquele que diz, se a gente vai lá nas leis, não cobiçar a mulher do próximo. Então tá, eu vou morar lá no deserto, onde não tem mulher nenhuma, não vou cobiçar, e aí volta, você não cobiçou? Não tinha mulher. Não, então vai para o meio delas. Então aqui, se eles tivessem levado com ela não ia ter que passar não teria que se testar, que mostrar realmente que ela tinha entendido o recado de Jesus Cristo, não é? Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção, em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só com sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, procediam de Idumeia, aqueles infelizes cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações com respeito às promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena perpetrou com espontaneidade de coração. O espírito dela recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhorava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz.
Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os discípulos dele deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Aí então, ela entendendo aqui a vida, trazendo então na prática o que Jesus Cristo tinha dito a ela, que seria uma forma de entendimento, o exemplo que ele trouxe na teoria, porque se ela tivesse se fechado, eles eram leprosos, então ela poderia se contaminar, o que aconteceu, então ela não ia entender o que é isso, então aquela coisa do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus Cristo não se sacrificou, não passou por tudo que ele passou, e por que é que nós vamos negar então a palavra de Deus àquele irmão porque ele está doente, ele tem uma doença contagiosa, não é? Foi isso que ela entendeu aqui, acredito. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde sua chegada em todo o vale, se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas. Todavia, deliberou pôr em prática o seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Ou seja, ela repetia apenas aquela máxima, aquilo que diz tudo. Como eu já fui em várias palestras, já vi vários vídeos, que a pessoa diz, se você não tiver entendido nada, se você levar só isso, lembrar só disso, então de tudo que aconteceu com Jesus Cristo, de tudo que ele mostrou, se a gente não tiver entendido, nem lembrar de nada, se a gente entender só isso, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, eu acredito que a gente vai estar bem, com o nosso caminho bem iluminado, a gente vai ter entendido o básico do mapa. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas. As crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de suas choupanas misérrimas através das estradas ásperas. A peregrinação foi difícil e angustiosa. Para satisfazer seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alçava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a numa tenda humilde caridosamente.
Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença ali rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. O olhar dele tinha um reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Eu te espero aqui. Vem. Gente, que final lindo, né? Acredito que a recompensa maior de passar pela porta estreita, então, né, de estar se rendendo a esse sacrifício que eu acredito, na minha forma de acreditar, tá acolhendo aquilo que a gente plantou, porque não há, eu insisto, é a minha forma de acreditar, de entender, não há Deus punindo ninguém, castigando ninguém, há apenas a lei da causa e efeito sendo cumprida, e as leis são absolutas, nós estamos sob elas. Então, acredito que esse sacrifício que a gente faz é estar passando, colhendo aquilo que a gente plantou com alegria no coração, entendendo que Deus está pegando a parte mais espinhenta dos espinhos. Jesus Cristo está abrindo o caminho, a gente ainda acha que está colhendo muito. Acredito que seja assim. E aí, meu Deus, o grande, nossa, me arrepio, o grande prêmio é se encontrar com Jesus Cristo. Porque quando a gente está ali todo flertando com a sombra, a gente esqueceu, a gente acha que nós somos afastados, nós não fazemos, a gente não entendeu que a gente faz parte ali do colarzinho de pérolas, que somos todos exatamente iguais, estamos todos dentro de Deus, contemos e somos contidos por Deus, nós estamos todos ligados pela essência divina. Então, quando a gente faz isso, a gente se afasta da luz, e aí, então, quando a gente passa dessa vida, eu acredito que ali um umbral de passagem é aquilo que o professor Hélio Couto explica, a gente nem entende que passou, não entende que acabou. Ele diz que tem uns que ficam na porta do elevador esperando, para que ele não consegue nem passar, não percebe que não está mais sem o corpo físico. Então, realmente, e quando a gente entendeu, quando a gente colheu aquilo que a gente veio colher, louvando, aí quem está ali esperando é Jesus Cristo, gente. O livro Paulo e Estevão, depois que ele que foi o mais ferrenho perseguidor, o primeiro e mais ferrenho perseguidor dos cristãos, logo depois da passagem de Jesus Cristo, um doutor da lei mosaica, que o próprio Jesus Cristo veio ter com ele e mostrou a ele como ele entendeu. Assim, Jesus Cristo tirou a visão dele física e para que se acendesse a visão espiritual, e realmente se acendeu. Depois que ele entendeu tudo, aí ele sorveu com a taça de fel que ele tinha servido, e ali no final ele foi decapitado, e assim que ele se viu do outro lado também. Daqui a pouco, quando ele recobrou a visão e quando ele pediu para ver os locais que ele tinha sido aquele verdugo que perseguiu tantos cristãos, depois quando ele voltou finalmente,
quem veio buscá-lo, Jesus Cristo, Abigail e Gesiel. Estevão. Ai, gente, que lindo, né? Meu Deus, que Chico Xavier e Humberto de Campos, então, sejam muito abençoados por Jesus Cristo, agradecendo muito a Jesus Cristo por ter mandado o Consolador, que é como ele disse aí no passado, que aquele Consolador, porque quando a gente acredita que aqui a gente só passa uma vez e que a gente é bonzinho ou não é, que depois é céu ou inferno, eu acredito que isso faz tanto mal para nossa alma, lá no nosso verdadeiro íntimo, o nosso Deus em nós, deve ficar tão triste enquanto a gente pensa desse jeito, só a minha forma de entender. E aí quando a gente entende, aí é tão lindo, meu Deus, essa passagem é tão linda. E que lindo consolo ele trouxe para ela, e que lindo ela ter entendido isso, e que lindo esse reencontro, e que lindo esse episódio. Muito obrigada, Chico Xavier, muito obrigada, Jesus Cristo, muito obrigada, Humberto de Campos. Eu espero que vocês também estejam curtindo. Se vocês quiserem curtir o vídeo, se achar que alguém vai gostar também, passem para essa pessoa, por favor. Se vocês quiserem ver o restante da série, se esse é o primeiro que você está vendo, eu estou fazendo uma playlist, e no meu canal tem várias outras playlists com o livro Paulo Estevão e com outros livros que eu estou trazendo, tá bom? Se você quiser se inscrever, se quiser dar uma olhada lá, tá? Se quiser me deixar uma mensagem, eu vou ficar super feliz, se for leve para você. Muitíssimo obrigada, eu espero te encontrar para o 21º episódio, que vai ser a lição da vigilância. Até lá, tchau!